Olá, pessoal! Nossa segunda palestra do Fashion Meeting foi com a professora Laila Mendes. Aproveitem e não esqueçam de se inscrever no canal. Então vamos lá. Eu tentei preparar uma apresentação bastante de caráter prático, até porque eu sei que muitos de vocês já tiveram aula comigo, né, com a grande maioria do público. Claro que a gente tem agora mais de 100 pessoas, né, aí na sala. Consequentemente, provavelmente eu não dei aula para todos os 100. Mas, como muitos de vocês já tiveram aula comigo, com relação aos conteúdos teóricos, a gente já discutiu, a gente já conversou. E também eu acredito que não é muito a intenção do evento em si, né? Falar tanto de teoria. O anseio de vocês, eu acredito que seja muito mais focado na parte prática. Até porque, quando a gente fala de tendências, com relação a tendências de moda, a mídia, os pesquisadores, as próprias agências de pesquisa de tendência, elas gostam muito de dizer que isso é como se fosse um dom divino, que as pessoas que fazem isso têm, elas adquirem esse dom e com isso elas ganham muito dinheiro. Só que isso não é verdade. Não se trata de um dom divino. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho para vocês como que se dá essa atividade na prática, para que vocês possam entender que qualquer pessoa pode começar a fazer esse tipo de pesquisa. É claro que algumas habilidades são necessárias, para alguns, essas habilidades, elas acabam sendo mais fáceis de serem desenvolvidas, porque temos aptidões diversas, pessoas têm maior aptidão para certas coisas e outras pessoas têm maiores aptidões para outras coisas. Mas, no fim das contas, para qualquer indivíduo que trabalha com a indústria, com a economia criativa, que trabalha com criatividade, que trabalha dentro da indústria da moda, ele pode sim conseguir desenvolver essas pesquisas de tendência de maneira aprofundada ou de maneira um pouco mais, um pouco menos aprofundada, não vou dizer superficial, mas um pouco menos aprofundada. Então, foi dessa maneira que eu procurei organizar esse conteúdo de hoje. Só para falar um pouquinho da minha história de vida, né, por que eu comecei, por que eu entrei nessa área, por que eu enveredei nos estudos de tendência, como alguns não me conhecem, né, é interessante que eu me apresente. Eu sou engenheira têxtil, a minha formação de base é engenharia têxtil, eu tenho especialização em criação de imagem e styling de moda pelo Senac São Paulo. Na sequência, eu decidi fazer o mestrado, e eu fiz mestrado aqui em Portugal também, na Universidade do Minho. O meu mestrado foi em design de comunicação de moda, onde eu desenvolvi uma pesquisa em torno dos estudos de tendência. Agora, eu estou atualmente em Portugal, estou novamente em Portugal, mas para desenvolver o doutorado. O meu doutorado é em design de moda e é em parceria entre a Universidade da Beira Interior, que fica numa cidade no centro do país, chamada Covilhã, e em parceria também com a Universidade do Minho. Então, eu tive aulas em Covilhã e tive aulas aqui na Universidade do Minho, que fica em Guimarães, que é onde eu estou agora, onde eu moro agora. E tive, né? Porque agora eu estou tendo aulas online. Inclusive, hoje eu passei a tarde inteira numa sessão de aulas, fazendo nem foi aula, foi fazendo apresentação de trabalho. Mas tudo bem, né? Uma hora a gente é professor, outra hora a gente é estudante. A gente não deixa nunca de ser estudante. E no final, após esse primeiro ano de aula, eu vou, como a minha orientadora é daqui da Universidade do Minho, eu vou direcionar minhas pesquisas, minhas atividades aqui no campus de Guimarães, da Universidade do Minho. Caso essa pandemia toda diminua e a gente possa voltar a andar pelas ruas e circular, né? Porque atualmente a universidade está fechada. Mas espero que, tomara que ano que vem a gente possa retomar as nossas atividades. Eu digo o ano letivo que vem, o próximo ano letivo que começa em setembro desse ano, aqui em Portugal. Espero muito poder retornar à universidade, voltar para uma biblioteca, pegar em livro, em sala de aula, porque toda essa situação é um pouco complicada, né? A gente sabe que é necessário viver isso. Inclusive, é até interessante no futuro a gente vai poder dizer aos nossos netos, aos nossos parentes mais jovens que a gente viveu essa história, né? Mas, por hora, eu gostaria muito de poder voltar a uma biblioteca, voltar à universidade. Mas uma hora isso vai acontecer, aqui em Portugal e aí no Brasil também.
No meu doutorado, eu também vou dar continuidade aos estudos de tendência, né? É até redundante falar, porque as pessoas perguntam, Laila, o que é que você pesquisa? E eu sempre respondo, eu pesquiso pesquisa de tendências. Então, eu pesquiso, no meu doutorado, e também foi no meu mestrado, eu não desenvolvo pesquisas propriamente, eu não busco a informação de tendência propriamente. Eu procuro entender como é que essas pessoas, como é que esses pesquisadores desenvolvem essas pesquisas, quais são as metodologias que eles utilizam, por que essas metodologias são eficientes, como se dá o contexto atual das sociedades para saber se a metodologia a ser aplicada para encontrar essas informações, se ela vai ser eficiente ou não. Então, é por isso que eu falo, eu pesquiso pesquisas de tendência, que é diferente de pesquisar tendências. A minha experiência enquanto pesquisadora de tendências, que é quando eu desenvolvo essas informações direcionadas para o mercado, né, a nível comercial, eu desenvolvo elas desde 2013, antes de ser professora do curso de design de moda do IFRN Campus Caicó, eu atuava como profissional pesquisadora da Tendere, que é uma agência de pesquisa de tendências brasileira, que fica localizada no estado de São Paulo. A Tendere é uma agência que tem uma particularidade que é muito interessante, e que é uma agência que desenvolve pesquisas direcionadas para a realidade comportamental e para a realidade de mercado do hemisfério sul. Então, a Tendere é uma agência que busca informações globais, tem pesquisadores espalhados no mundo inteiro, e essas informações, elas convergem para a realidade do hemisfério sul, sobretudo Brasil. Então, é uma informação que ela é muito mais refinada, ela é muito mais fácil, digamos assim, de ser aplicada à realidade de mercado de moda do Brasil. E eu atuo com a Tendere desde 2013, atualmente, por ser professora de dedicação exclusiva, eu não posso mais atuar no sentido comercial, mas ainda faço parte do grupo, né, de pesquisadores da Tendere, até porque a diretora de pesquisa da Tendere é minha co-orientadora, então, Patrícia Santana. Então, a gente acaba que não consegue se desvencilhar, eu e ela, é um casamento. Eu tenho uma orientadora portuguesa, a professora Ana Cristina Broega, e tenho Patrícia como co-orientadora, que me ajuda nas minhas pesquisas. Então, desde 2013 que eu atuo nessa área, propriamente. Eu comecei o mestrado em 2012, que foi quando eu decidi estudar tendências, mas em 2013 é que eu, de fato, comecei a atuar de maneira comercial, digamos assim, de maneira profissional. Ir para as ruas, fazer relatório, fazer observações, participar de discussões em equipe, prestar consultorias também, entender qual é a necessidade de uma determinada empresa, de uma determinada marca, o que ele precisa enquanto informação de tendência, porque mais à frente eu vou falar para vocês, eu vou comentar com vocês que como é que isso funciona, e o mais interessante de tudo é você saber, não exatamente a informação, mas você ter a consciência de como direcionar essa informação, para que essa informação no futuro possa gerar, né, rentabilidade para a indústria. Antes da gente começar a falar propriamente, eu gostaria de desmistificar algumas questões. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser pesquisador de tendência, porque aprender a ser pesquisador de tendência é um processo. É um processo, e não é do dia para a noite que a gente vira pesquisador de tendência. Tanto que quando eu comecei a atuar comercialmente como pesquisadora de tendência, e com o Hunter, eu comecei fazendo trabalhos pequenos. Patrícia me passava demandas pequenas, na Tendere, me passava coisas pequenas. E aí, com essas demandas pequenas, eu pude vivenciar a prática, estar presente numa equipe de pesquisa, num grupo de pesquisa. Estar num grupo de pesquisa, estar inserido num grupo de pesquisa, e vale ressaltar, eu abro aqui um parêntese, que uma andorinha só não faz verão, um pesquisador só, ele não faz as pesquisas de tendência sozinho, é necessário estar inserido num grupo, e normalmente esse grupo é composto por indivíduos, por pessoas de diversas formações.
justamente para ter uma pluralidade de percepções, para que as camadas de significado, elas possam ser construídas, à medida que cada um possa expor o seu ponto de vista, mas não sobre a sua ótica pessoal, sobre o que ele acha, sobre o que ele gosta, mas expor o seu ponto de vista sobre a sua formação de base. Então, eu, dentro de uma equipe de pesquisa de tendência, que sou engenheira têxtil, eu tenho como opinar sobre determinados assuntos, sobre a ótica de um engenheiro têxtil. Eu, enquanto mestra em design de comunicação de moda, eu tenho esse ponto de vista. Patrícia, por exemplo, que é antropóloga, ela já tem um outro olhar da antropologia e das ciências sociais. Outra pessoa que esteja nessa equipe, como designer de moda, já opina sobre essas questões acerca do design de moda. Então, é importante a gente saber que todas essas informações, todo esse material, ele é recolhido e ele é compilado por uma equipe. Sozinho a gente não faz nada. E essa equipe, ela preferencialmente precisa ser uma equipe, a gente não fala nem multidisciplinar mais, a gente fala transdisciplinar, porque hoje em dia os conhecimentos, eles se mesclam, né? Não existe mais uma área específica. Tudo hoje está interligado, né? Vivemos numa sociedade em rede. Então, as informações, elas estão interligadas. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser um pesquisador de tendência. Aprender a ser pesquisador de tendência acontece com o tempo. E esse tempo conforme o tempo vai passando, é necessário que o pesquisador, que é a pessoa que tenha interesse, pratique pesquisa de tendência, que pratique. É igual andar de bicicleta. Todo mundo sabe que andar de bicicleta é sentar no selim da bicicleta, colocar um pé em cada pedal e girar, segurar o guidão e a bicicleta vai andar. Mas não é tão simples assim, quem anda de bicicleta sabe, a gente precisa sentar na bicicleta e treinar para conseguir ter o equilíbrio, para conseguir prestar atenção no ambiente e não simplesmente focar nossa atenção nos nossos pés, no movimento que os nossos pés estão fazendo. Então, é uma atividade que requer uma certa prática. E essa prática, ela chega à perfeição com o treino. Então, para quem tem interesse em fazer esse tipo de pesquisa, estudar isso, é importante que treine, que todo dia, na verdade eu não digo nem que todo dia, porque não é como se fosse fazer um treino na academia, mas é que você consiga refinar o seu olhar de tal maneira que, ao desenvolver atividades do seu cotidiano, ir ao supermercado, ir na rua, fazer qualquer coisa da sua atividade cotidiana, que você consiga focar, por exemplo, eu vou para a academia, tenho lá fazer o meu treino, minha atividade da minha vida pessoal, vou lá para a academia fazer meu treino, estou prestando atenção nos exercícios que eu tenho que fazer, obviamente, mas ao mesmo tempo, eu estou prestando atenção em todo o entorno que está acontecendo, como as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão se vestindo, como que as pessoas interagem, como que as pessoas consomem aquele ambiente, que tipo de música toca, qual é a temperatura, se existe cheiro, participando de toda essa experiência. Então, a gente consegue treinar esse olhar prestando atenção nas nossas atividades cotidianas, e não simplesmente chegar na academia trancado e olhar só para a minha máquina, para a minha esteira e fazer aquilo que eu tenho que fazer, e não prestar atenção no que está ao redor. Então, a gente consegue treinar essa observação, essa capacidade de observar. E aí, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai sendo treinado, a coisa, ela fica muito mais orgânica, digamos assim, ela acontece muito mais, sem a gente perceber. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente está num momento de lazer com os nossos amigos, e a gente está prestando atenção no que está acontecendo e a gente está fazendo a nossa pesquisa. Claro que não é analisar e criticar o outro, passar um raio-x no outro e perceber todos os detalhes e de maneira crítica. De maneira crítica pejorativa, mas você acaba entrando nesse estado de pesquisa, nessa atmosfera de pesquisa, e acaba que, ao desenvolver suas atividades cotidianas, tudo acaba a fluir. Outro aspecto que eu gostaria de desmistificar, que eu acho que é muito importante para vocês, enquanto designers de moda, ou estudantes de moda, enfim, pessoas que trabalham com desenvolvimento de produto, no geral, é que
A gente precisa ser um pouco, esse tipo de profissional precisa ser um pouco de pesquisador de tendências, mas a gente não precisa ser o pesquisador de tendências que trabalha numa agência. Por quê? Porque a gente tem, quando a gente desenvolve o processo criativo, para desenvolver produto, a gente tem inúmeras atividades que são oriundas da profissão. Se eu for me deter em aprofundar os estudos de tendência, eu não consigo desenvolver produto, eu não consigo desenvolver coleção. Até porque, muitas vezes, nem existe essa necessidade, porque as agências estão aí para isso. O papel das agências de pesquisa de tendência é essa, é nos fornecer essa informação. É claro que a gente sabe que é uma informação cara, não é barato obter esses relatórios, não é barato comprar esse acesso, o acesso a essa informação. Mas o que eu quero dizer é que as agências estão aí para isso, para nos fornecer essa informação. O que a gente, enquanto designer de moda, o que a gente, enquanto criador, criativo, dono de marca, o que a gente precisa fazer? Mais importante do que fazer essa pesquisa é entender como eu consigo adaptar essa informação que foi gerada por uma agência para a minha realidade de negócio, para o que eu preciso que ela aconteça naquele momento. Então, caso vocês não tenham condição de ter acesso a essas informações que são pagas, claro que todas as agências, elas divulgam uma parte de sua pesquisa, é óbvio. Não é toda a informação que elas geram não é 100% paga, mas elas, uma coisa ou outra, elas acabam divulgando, até porque é interesse chamar a atenção das pessoas. Olha aqui o que eu consigo fazer, essas informações que eu estou apontando, e compre o meu relatório. Eles usam isso como estratégia de marketing. E aí, para nós que não temos acesso a esse relatório, que a gente não consegue comprar esse relatório, a gente pode ver esses indícios que o WGSN solta, por exemplo. Eu assino lá o mailing do WGSN, cadastro lá meu e-mail, eles ficam mandando periodicamente para o meu e-mail notícias, e consigo ter uma noção, e aí eu vou somar com outro tipo de pesquisa e vou conseguir fazer a decodificação da informação. Então, esses tabus, essas questões que eu queria, antes de começar, desmistificar para vocês. Não é o bicho-papão, não se trata de superpoder, não é uma entidade divina que baixa aqui em mim e eu consigo dizer o que é que vai ser usado verão 2021, não é isso. É o treino do olhar. E se a gente não consegue comprar esse relatório, a gente consegue encontrar meios de ter essa informação. Claro que não vai ser tão aprofundada como tendo o relatório, mas ainda assim a gente consegue. Ok? Então, o que são tendências? Muito se fala sobre tendências, a mídia especializada muito se fala sobre tendências, a mídia especializada, quando eu falo revistas de moda, sites, portais, os próprios influenciadores digitais, muito falam sobre tendências, mas muitas das vezes eles falam de maneira errada, né? Porque quando se fala em tendência, normalmente a mídia vincula o termo tendência a uma foto, de um look, de uma passarela, ou do street style, de uma moda de rua. Só que, no entanto, a gente sabe que tendências, na verdade verdadeira, não é nada materializado. Tendências são informações. E se são informações, não quer dizer que estejam materializadas, nem sequer quer dizer que irão se materializar. Porque existem informações de tendência que não vão chegar a ser consolidadas. Existe. É claro que, normalmente, as agências, elas trabalham com em torno de 98% de acerto. Em torno disso, né? Claro, as grandes agências globais trabalham com em torno disso. Por isso que estão aí, francamente, desenvolvendo seus relatórios e comercializando seus relatórios. Mas é óbvio que existem algumas informações que são apontadas por essas agências e que não chegam a se consolidar. Porque não se trata de uma bola de cristal. A gente não prevê o futuro de maneira mística, digamos assim, uma bola de cristal. E, obviamente, algumas informações podem não dar certo. Antes de qualquer coisa, é preciso a gente entender a diferença entre informação e dados, ok? Que muitas vezes a gente acha que são a mesma coisa. Dados é aquilo que a gente recolhe.
estudando, lendo, analisando, são os números, digamos assim. E quando a gente organiza esses dados e interpreta esses dados, eles viram informação. E aí a informação ela vai ter um conteúdo, ela vai ter um propósito de existir. Dados por dados, o número. 50% das pessoas acham que o comprimento MIDI não cai bem no seu corpo. Muitas vezes, esse número, 50%, ele não diz muita coisa. Agora, se eu tratar da seguinte maneira, 50% das pessoas dizem que o comprimento MIDI não lhes cai bem porque a forma do seu corpo tem relações com as questões da modelagem, aí eu já estou transformando um dado em uma informação. E é isso que importa para a indústria. Muitas vezes a indústria, claro que ela quer saber de números, porque precisa vender, porque precisa fazer dinheiro, mas muitas vezes a qualidade da informação ela é muito mais importante do que a quantidade. E é justamente isso que eu vou, inclusive, tentar desenvolver na minha pesquisa de doutorado. Trabalhar com essas metodologias qualitativas para indicar tendências. Porque a qualidade, eu entendo que a qualidade da informação, muitas vezes, ela é mais interessante do que a quantidade. E aí essas informações, elas são utilizadas como norteador para indústrias e empresas dos mais diversos segmentos. Então, não é só a indústria da moda que consome essas informações. Todas, automobilística, alimentos, arquitetura, decoração, cores, toda a indústria, tecnologia, bem-estar, farmacêutica, todas as indústrias acabam consumindo esse tipo de informação. E por que todas essas indústrias consomem essa informação? Justamente porque são informações eficientes. Se não fosse eficiente, as pessoas não gastariam dinheiro comprando esse tipo de informação. Né? E da onde surgiu isso, né? Inclusive, resposta da primeira enquete. Foi a primeira enquete? Não me lembro, mas resposta de uma das enquetes que foi postada no Instagram. Inclusive, parênteses, sigam todos Instagram, moda.ifrn. Todo mundo que está aí assistindo, me ouvindo falar, sigam nossas redes sociais, a gente tem perfil no Instagram, a gente tem canal no YouTube, todo esse material depois ele vai ser compilado, então acompanhe a gente nas redes sociais, ok? Então, o termo tendência surgiu da estatística, através de estudos estatísticos. É muito doido pensar nisso. Mas eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar naquela história. Qual é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Quantos jogos eu tenho que fazer? Quantos bilhetes eu tenho que comprar para conseguir ganhar na Mega Sena? Então, qual a probabilidade de determinado evento acontecer? Então, daí que surgiu o termo tendência, né? Qual é a tendência de certa coisa acontecer? As pesquisas, então, chamadas pesquisas de tendência, o termo surgiu na estatística, mas as pesquisas de tendência se iniciaram com o marketing, porque os profissionais da área de marketing queriam entender como é que a lógica da cabeça das pessoas funcionavam para que, através desse entendimento, pudessem ofertar produtos e serviços que estivessem de acordo com o interesse das pessoas, né, para fazer com que as vendas aumentassem. E aí, na década de 60, os Estados Unidos e a França começaram a produzir os que são chamados cadernos de tendências, né, no intuito de padronizar os processos produtivos, fazer com que eu tenho uma informação de tendência, essa informação é X, ela reflete o que as pessoas vão querer consumir num futuro próximo, então eu vou produzir de maneira padronizada os produtos de acordo com essas informações e, consequentemente, quando eu lançar esses produtos, ele vai ser um sucesso, as pessoas vão querer consumir e eu vou aumentar o meu volume de venda e vou diminuir o meu custo porque vou produzir produtos em série, padronizados, né? Hoje em dia, esse é um dos grandes desafios da indústria, né? Continuar a desenvolver esses produtos de maneira padronizada, mas, por outro lado, conseguir fazer com que o indivíduo, com que o cliente, com que o público-alvo se sinta personalizado. Porque hoje em dia todo mundo quer se sentir único, ninguém quer ser só mais um no meio da multidão, né? E a internet é que faz com que isso aconteça.
Então, esse é o grande desafio da indústria. Continuar a produzir de maneira padronizada, mas fazer com que cada indivíduo se sinta único ao consumir aquele produto, que foi produzido padronizado. Né? Não se descobre tendência. A gente não descobre. Não é um jogo de esconde-esconde. A gente pesquisa, a gente interpreta os dados e aponta um direcionamento. Então, tendências, elas são apontadas. E é aquela velha história. Se conselho fosse bom, a gente dava. O pesquisador de tendência é como se fosse um conselheiro. Eu estou dizendo que os rumos futuros vão seguir para esse caminho. A indústria segue se quiser. Então, por isso que se trata de apontar um direcionamento, não é uma imposição. E com relação a isso, é que a gente vai falar mais para frente sobre a adaptação da informação. É importante a gente ter consciência disso. Cada um tem a capacidade de adaptar a informação conforme a sua realidade. Por isso mesmo que se trata de um apontamento e não de uma imposição. Né? A gente não adivinha tendência. Eu não durmo pensando numa coisa e acordo com a resposta na ponta da língua. Não é assim. Não é assim. Eu só consigo dormir e acordar com a resposta na ponta da língua se eu passar dias, se eu passar semanas buscando essa informação. Aí, o meu cérebro vai fazer as associações. Se eu alimentar o meu cérebro com informações, ele vai poder fazer as associações que ele precisa. Muitas dessas associações, às vezes, acontecem durante a noite, enquanto a gente está dormindo, e aí, no outro dia, a gente tem a resposta da pergunta. Mas não quer dizer que é uma adivinhação, obviamente. Se eu não alimentar tico e teco, não vai sair nada daqui. Então, não adianta, a gente tem que pesquisar. E não é o que diz respeito a um dom especial, como a gente já tem falado desde o início. Se é algo que só faz sentido quando diz respeito a um grupo de pessoas. Essa é a máxima. Para que a indústria invista nessas informações. Quer dizer que eu preciso mover um grupo de pessoas. Precisa fazer sentido para um grupo de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente sair para a rua para procurar tendências se eu não observar as pessoas. Se eu só olhar para o que as marcas estão fazendo. Se eu só assistir. Não adianta quando sai uma semana de moda nova, Semana de Moda de Milão, eu assisti todos os desfiles, eu saber o que acontece em todas as marcas. Se eu não olhar para as pessoas que consomem essa marca, não adianta, porque eu não vou entender o que levou aquele indivíduo a consumir aquela determinada marca. Então, é algo que diz respeito às pessoas, aos indivíduos, e não necessariamente a uma marca, não necessariamente a um designer. Já estamos respondendo segunda pergunta da segunda enquete, né? De outra enquete. É algo que diz respeito às pessoas. Essa informação, ela está nas pessoas. Ela não parte de designers, ela não parte de marcas, ela não parte de influenciadores digitais, ela parte de um grupo de pessoas. Que é o que a gente chama de manifestações emergentes. De repente, as pessoas começam a se comportar de maneira diferente. Claro que essa manifestação, ela parte a princípio de um indivíduo, e esse indivíduo contagia outros do grupo em que pertence, e outros vão sendo contagiados, de repente, um grupo está praticando as mesmas manifestações. E isso faz com que a informação faça sentido. Como eu já falei, se for só relativo a uma única pessoa, aí a gente deixa de trabalhar com fast fashion, a gente deixa de trabalhar com prêt-à-porter, e aí a gente se volta para o formato de alta costura, que é fazer peças sob medida. Que nem a alta costura também a gente sabe que hoje em dia consome esse tipo de material, informações de tendência, e tem as suas linhas de prêt-à-porter. Então, até para fazer alta costura, a gente precisa olhar para os grupos de indivíduos. Certo? Então, só acontece quando se trata de um grupo de pessoas, né? E aí, continuando um pouquinho de teoria, que não faz mal a ninguém, tendências, elas podem ser classificadas de 4 maneiras, né? Que são as macrotendências, as microtendências, ondas, modismos ou fads, e as contratendências. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, para contextualizar. Macrotendências são aquelas que possuem amplitude global e duração de pelo menos 7 anos. Estudiosos dizem que
macrotendências duram em torno de 7 a 10 anos, alguns autores. Mas já se conhecem macrotendências que duram mais que 10 anos. Por exemplo, o próprio smartphone, né? Eu não estou falando de novas funcionalidades que são desenvolvidas pela tecnologia a cada ano, né? Por exemplo, a Apple lança novos modelos de iPhone a cada ano. Não estou falando do desenvolvimento tecnológico, estou falando porque é outra situação, né? Até porque a rapidez com que a lógica do consumo gira é diferente da velocidade da tecnologia. A gente muda de ideia com relação aos hábitos de consumo de maneira muito rápida e nem sempre a tecnologia ela acompanha, né, por mais desenvolvida que esteja. Mas o advento do smartphone, né, existia um celular que faz tudo, além de chamadas e mandar mensagem de texto, pode ser considerada como uma macrotendência. Se a gente olhar para o smartphone como um aparelho que acessa a internet, que faz ligação, que tem um GPS, que tem comandos de áudio, funcionalidades que sejam muito mais para além do celular que a gente conhecia anteriormente, né? E por que Laila, vocês podem me perguntar, Laila, por que o smartphone, então, se considera como uma macrotendência, sendo que todo mundo tem? Não seria moda consolidada? Seria. Se a gente for parar para pensar que 99,9% das pessoas que a gente conhece tem um smartphone, ele deixaria de ser uma macrotendência e seria um produto consolidado. Mas não é assim que funciona. Porque se a gente for pensar dessa maneira, a gente está olhando só para a nossa realidade e só para o nosso umbigo. Mas é importante olhar a nível global e saber ter a consciência de que existem pessoas no mundo que ainda não têm acesso à internet, que não têm acesso ao smartphone. E a gente não precisa nem tão longe. Às vezes a gente vai numa favela, no Brasil, e existem pessoas que não têm acesso a isso, né? Então, por isso que ainda se configura enquanto macrotendência, né? Uma macrotendência que tem mais de 10 anos de duração, uma exceção. Essas macrotendências, normalmente, elas representam mudanças sociais e econômicas, como o caso do próprio smartphone. Representou mudanças absurdas. Hoje, o nosso estilo de vida é completamente pautado meus alunos sabem, a chamada maquininha do Satanás, que a gente bota embaixo do travesseiro, a gente dorme com ela, a gente acorda com ela. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar o celular, a gente vai ao banheiro, senta no sanitário, olha o celular, a gente vai fazer qualquer coisa da nossa vida segurando o raio do celular. Então, tudo que existe de contemporâneo e claro, nas sociedades que vivem dentro da lógica capitalista e pessoas que têm acesso a esse dispositivo, o estilo de vida mudou-se completamente após o advento do smartphone, né? E nem sempre essas mudanças elas são previsíveis, propostas pelas macrotendências. Porque, por exemplo, eu não acredito, particularmente, isso é opinião minha, eu não acredito que quando o primeiro pesquisador que pensou em produzir o primeiro smartphone, ele não pensou que depois de tantos anos ia ser essa loucura, que as pessoas morrem atropeladas porque atravessam a rua olhando o celular, que as pessoas morrem no acidente de carro porque dirigem o carro enquanto mexem no celular. Ninguém previu isso. Então, nem sempre as mudanças e questões acerca da macrotendência, elas conseguem ser previstas, né? E aqui eu trago 2 exemplos dentro do universo da moda, que são exemplos relativamente novos, mas que a gente já pode considerar como sendo macrotendências. Primeiro, a calça mom jeans, a modelagem mom jeans, e o segundo seria a modelagem cropped, camisetas, blusas, tops com comprimento mais curto. Já podem ser considerados macrotendências. Por quê? Entra coleção, sai coleção, entra estação, sai coleção. Marcas têm seguido desenvolvendo esse tipo de produto já há algum tempo, né? Microtendências, então, possuem menor amplitude e duração, menor duração, definem movimentos emergentes de grupos sociais. Por exemplo, esta bela imagem de ovos de colher define muito bem o que é ser classe média brasileira.
Vocês têm que concordar comigo que isso é a cara da classe média brasileira, ovo de colher. E podem estar relacionadas a características específicas, como localidade, clima e etc. E por que que eu coloco isso? Muito interessante, eu prestei atenção agora nessa Páscoa, que aqui em Portugal não existe ovo de colher. Existe ovo de colher porque brasileiros fazem ovo de colher. Brasileiros que moram em Portugal fazem ovo de colher e vendem para brasileiros que procuram ovo de colher. Que, na verdade, verdadeira, essa prática de ovo de Páscoa nem existe muito aqui. Então, é uma característica, é uma microtendência que está diretamente relacionada com as nossas características culturais. Então, eu, por exemplo, brasileira, mesmo morando em Portugal, mas procuro comprar um ovo de colher. Então, está diretamente ligado. Como os portugueses aqui têm outros hábitos que vão procurar consumir esses outros hábitos. E assim por diante. Isso acontece em todos os lugares. E aí, alguns exemplos na moda. Primeiro exemplo seria o Millennial Pink, né? A cor, esse rosa mais apagado, esse rosa bebê, que são informações que não necessariamente, o Millennial Pink não necessariamente durou uma única temporada, mas é um dado, é uma informação que a gente sabe que uma hora ou outra vai acabar, que vai dar espaço a uma nova informação. E a sandália tratorada, o solado tratorado, que também é uma informação que já está há bastante tempo, mas que a gente sabe também que é uma prática, que é uma informação que em breve vai dar espaço a uma nova maneira de se pensar solado de calçado. Né? Ondas, modismos ou fads são tendências de curtíssima duração. A gente piscou o olho, apareceu, fechou o olho de novo, sumiu, desapareceu. Normalmente não possuem significado social, econômico ou político. Simplesmente acontecem, como, por exemplo, esse brinquedo Spinner, eu acho que se chama Spinner, que eu até hoje não entendi qual é a lógica disso aí, qual é o propósito de segurar um objeto que vai girar na sua mão. Então, não tem significado nenhum. Econômico, social, comportamental, político, enfim. Comportamental tem, né? As pessoas compram isso porque os colegas compram. E são informações que se espraiam muito rapidamente. Um dia, um colega aparece com esse brinquedo na sala e no outro dia já está todo mundo fazendo isso. E no dia seguinte ninguém mais vê, ninguém sabe nem onde vende mais isso. E aí, como exemplo de ondas, modismos ou fads, respondendo outra enquete que foi postada no nosso Instagram, do Moda IFRN, as muscle tees são ondas, modismos ou fads, são sinônimos, tá? As 3 palavras. Que são tendências que vão aparecer, vão surgir, vão acontecer, todo mundo vai querer, vai sair na televisão, influencer, depois acabou. Ninguém vai mais querer. Então, aqui alguns exemplos. As papetes, a Melissa está trazendo forte, essa imagem não é de fato uma da Melissa, mas a Melissa tem trabalhado forte nisso. As muscle tees, o tie-dye, como tantas outras, que a gente vê, surge, aparece, depois vai embora muito rapidamente. Contratendências, né? São manifestações contrárias aos padrões atuais, criticam manifestações dominantes e correspondem a uma linha muito tênue entre o que é contratendência e o que é tendência de fato. Porque a partir os indivíduos, eles estão interessados na novidade, o que é novo, o que é diferente. E a partir do momento que surge alguém fazendo algo diferente, imediatamente as pessoas são contagiadas a fazer também esse diferente. E quando as pessoas são contagiadas, essa contratendência deixa de ser contratendência e acaba se tornando uma tendência de fato. Então, essa é uma linha muito tênue, né? Então, interessante essa imagem, né, do Discman com o relógio da Casio, né, que em meio a tantos smartwatches, a tanta tecnologia, ainda há quem use o relógio da Casio das antigas, da década de 80, né? E aí, eu trago 2 exemplos na moda, que não são mais contratendências, mas que surgiram como contratendência. É muito difícil a gente encontrar exemplos de contratendência, porque imediatamente quando eles aparecem na mídia, já se configuram enquanto tendência propriamente. Os ugly sneakers, os tênis feios, horrorosos, vendidos por um preço absurdo, como esse, por exemplo, da Balenciaga, deve custar cerca de, sei lá, 5 mil reais,
em torno disso, esse tênis. E quando surgiram toda a mídia, todos os formadores de opinião, que tênis horrível, que não específico esse da Balenciaga, claro, né? Quando esse modelo de tênis voltou a aparecer nas ruas. E todo mundo criticava, ai meu Deus, que coisa horrível. Do dia para a noite, de repente, todas as marcas estavam propondo esse tênis e todo mundo estava fazendo. O mesmo aconteceu com a pochete, que quando voltou, quando reapareceu, todo mundo, ai meu Deus, que coisa horrível. Eu mesma, mordendo a língua, esculhambei, disse que nunca na minha vida, que era a coisa mais feia que eu já tinha visto na minha vida, e agora estou eu, muito plena, com uma pochete transpassada no meu corpo, pela praticidade, enfim. Então, é uma linha muito tênue do que é contra-tendência e que se torna tendência de fato, né? E aí, como elas se difundem? Esses modelos vocês também já conhecem, mas não custa nada a gente relembrar. Efeito trickle-down, efeito bubble-up, efeito trickle-across e efeito cauda-longa. Então, efeito trickle-down, ou gotejamento, é quando a informação de tendência se difunde da seguinte maneira. Ela sai da camada mais alta da sociedade e ela chega à base da pirâmide, ou seja, à periferia. E aqui esse exemplo é muito interessante, de como a gente vê isso acontecendo. Primeira imagem, a Rihanna com o look 100% Dior, Christian Dior, na tendência logomania, e essa logomania, ela chega na Zara também, né? A Zara tentou emplacar esses produtos com o nome Zara, 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 Zara. Eu confesso que não sei até que ponto esse produto da Zara teve sucesso de mercado. Mas também confesso que nunca vi ninguém por aí usando isso. Já vi nas lojas, já vi imagens na internet, mas eu nunca vi ninguém na rua usando uma camiseta com o nome Zara. No entanto, Dior, a gente consegue ver amplamente, né? Claro que não frequento lugares onde as pessoas vestam Dior, mas conseguimos ver na internet facilmente pessoas usando esse produto, né? Então, sai da camada mais alta da sociedade, chega na camada mais baixa. Efeito bubble up ou borbulha é o inverso, quando a informação ela sai da base da pirâmide, da periferia, e ela chega à camada mais alta da moda. Então, esse look, todo esse lifestyle coreano, oriental, de muita excentricidade, de muito cor misturada, de muita informação, de muito carregado. Essa informação, ela sai da periferia, e quando eu estou falando de periferia, não estou dizendo de, essencialmente, de pessoas de uma classe social de poder aquisitivo mais baixo. Estou falando de pessoas comuns, cidadãos comuns como eu, vocês, como qualquer pessoa. E essa informação, ela pode chegar às camadas mais altas, como a gente vê aqui diversos exemplos de passarela seguindo essa informação. Efeito trickle across, ou também chamado de meme, é quando a informação, ela parte de um ponto específico que não diz respeito à base da pirâmide, ou topo da pirâmide, algum lugar da pirâmide, e ela se espraia de maneira desordenada, digamos assim. Não existe uma lógica específica. O que é importante nesse efeito a ser observado, o que é importante ver é que as pessoas entendam, o que está sendo dito. E aqui esse exemplo, a primeira imagem é da Balmain, uma coleção de 2018, toda essa sensualidade do jeans, que foi muito utilizada na década de 90, inclusive a gente tem a imagem, vocês devem lembrar, do caso da Britney Spears com o Justin Timberlake, num tapete vermelho, vestindo um look total jeans. E aqui na imagem à direita já é a Katy Perry, né, parafraseando o look, o bendito look da Britney Spears com Justin Timberlake, que foi tão criticado. Então, é uma informação que chega até a ser um pouco, né, irreverente. E é por isso que os memes da internet correm solto nas redes sociais e se chamam meme. Não é o efeito que se chama meme por causa das redes sociais, é o que acontece nas redes sociais que se chama meme por conta desse efeito, ok? Efeito cauda longa, então, eles representam uma parcela pequena do consumo, né, um grupo pequeno, e demonstram informações que foram tendência, mas que continuam a existir, pessoas ainda continuam a ter interesse nesse tipo de manifestação. Como, por exemplo,
moda da década de 50, moda da década de 60, pin-ups, motoqueiros, manifestações que aconteceram há um tempo atrás, que hoje em dia não necessariamente estão em alta, mas que ainda assim existe um grupo de pessoas na sociedade que consome esse tipo de produto. Então, por menor que seja esse grupo, mas ele é um grupo perene, que não acaba. Então, tem a sua rentabilidade, né? Não pode ser deixado de lado pela indústria, porque de fato tem sua rentabilidade. Novos cenários, então, eles representam novos desafios. Olhar para o que está acontecendo, novos cenários, novos acontecimentos, coronavírus, novas práticas, aula na internet, confinamento, representam novos desafios. Mas, dentro de tudo isso que acontece, para onde é que eu devo olhar? Dentro desses novos desafios, para onde é que eu devo olhar? Eu tenho que me ligar da hora, né? Que eu tenho só 8 minutos para terminar, mas eu acredito que consigo. Não se deve iniciar pesquisa de tendência nenhuma, na verdade, pesquisa nenhuma, ela deve ser iniciada sem ter muito bem definido qual é o objetivo dela. Primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de pensar, eu vou pesquisar em tal lugar, eu tenho que pensar o que eu vou pesquisar, o que eu quero saber com isso, que eu preciso, o que eu busco encontrar, né? E a partir dessa pergunta de partida, eu tenho o desenrolar do planejamento, né? E esse planejamento, ele é de caráter fundamental para que a gente possa chegar a respostas concretas, porque não é só sair na rua procurando. Porque eu vou sair na rua procurando o quê? Eu vou olhar o quê? Em qual lugar eu vou? Que hora do dia? Na internet, eu vou procurar em qual site? Em qual perfil? Então, eu tenho que fazer um planejamento. Para que, no final, eu tenha uma resposta e uma resposta concreta. Uma resposta que seja útil e que responda a minha pergunta, né? E, normalmente, esse planejamento, ele deve girar em torno de como eu vou observar as pessoas. Porque essas informações, elas nada mais são do que reflexo dos hábitos de consumo e comportamento das pessoas. Não adianta a gente dizer que, mas eu não estou inserido nessa lógica. Eu não gosto de moda. Eu não sigo tendência. Eu compro o que me cai bem. Eu compro o que me... Alguém abriu o microfone. Eu compro o que eu preciso. Eu não sou vítima. Isso não existe. Todo mundo que vive dentro da lógica capitalista, dentro de sociedades capitalistas, está inserido dentro desse contexto. O pop, ele não poupa ninguém. Já dizia Engenheiros do Havaí. Ninguém está salvo. Ninguém está salvo. É claro que uns são mais propensos à mudança, como os jovens, por exemplo. Jovens são mais propensos à mudança e outras pessoas são mais conservadoras. Mas todos fazemos parte da mesma lógica. Então, para onde é que eu vou olhar? Para onde eu devo olhar? É essencial ter uma visão realista. Primeira coisa que eu preciso olhar, eu enquanto designer, que vou fazer minhas pesquisas de tendência para minha marca ou para a marca que eu trabalho, para desenvolver uma coleção. Primeiro lugar que eu tenho que olhar é para mim. De maneira realista. Para mim que eu falo. Qual é o meu negócio? Quem é o meu negócio? Aonde o meu negócio está inserido? Em qual nível de entendimento as pessoas que compram o meu negócio, elas estão inseridas? Nível de entendimento da informação de tendências. E por que eu reforço isso, esse olhar realista? Porque é difícil. O processo criativo, a gente tem ele como um filho, né? É nosso filho. O produto que a gente cria. A gente não quer que ninguém diga que é feio, a gente não quer que ninguém diga que não presta, a gente não quer que ninguém diga nada. E muitas vezes a gente não tem um olhar realista sobre aquilo. A gente acha que está fazendo alta costura, mas a gente não está fazendo alta costura. Então, preciso exercitar isso. Qual é o meu negócio? Eu saber o que é o meu negócio de fato, aumenta a minha probabilidade de fazer de maneira certa. Se eu não souber qual é o meu negócio, muito provavelmente eu vou estar fazendo ele de maneira errada, né? Segunda coisa, quem é meu público-alvo? Quem são as pessoas que compram o meu negócio? Às vezes eu quero montar um negócio, propor um produto para ser vendido
O famigerado target, né, o público-alvo que eu até reviro os olhos. Mulheres de 25 a 35 anos, classe A, bem-sucedida, com dinheiro, executivas, que tem casa, que tem carro, bem relacionadas, que tem um cachorro, que viajam, que falam idiomas. Quem é essa mulher na nossa realidade? Ela existe no nosso ciclo? Eu não conheço essa mulher. Perfeita. Essa Barbie, linda, magra, loira, malhada, bem resolvida, eu não conheço. A realidade é totalmente diferente. As pessoas são diferentes e as pessoas têm coisas boas e coisas ruins. As pessoas... Ninguém vive de conto de fada. Então, quem é esse meu público? São pessoas que, eventualmente, têm momentos bons, têm momentos ruins, que têm características interessantes e nem tão outras características que não são nem tão pouco interessantes. Então, a gente tem que parar de olhar só, tentar tirar, mirar só nesse povo. Porque esse povo não existe. Esse público-alvo perfeito, ele não existe. Ok? Terceiro ponto, em qual estágio da disseminação da informação ele se encontra? Às vezes, o meu público-alvo, ele não quer estar na pirâmide da informação. Ele não quer ser o primeiro a receber a informação. Ele vai olhar para aquilo de maneira estranha. Ele vai olhar e vai dizer, quem é que veste uma marmota dessa? Eu acho isso horrível. E depois, quando os demais, quando os pares, quando o seu grupo social começa a aderir essa informação de tendência, aí ele se sente motivado a também consumir. Então, é importante a gente ter o pé no chão e saber, o meu público, ele, às vezes, é o público do camelô. E o produto, a informação de tendência, quando ela está no camelô, ela não está no lançamento. Tem outra coisa já acontecendo no lançamento. Mas se o meu público comprar o camelô, claro, eu tenho que olhar para quem está lançando, preciso fazer isso, claro. Mas eu tenho, para mim é muito mais importante para o meu negócio, é muito mais importante eu ver como essa informação chega no camelô. Como a mulher da periferia, da favela, que pega ônibus, que pega transporte público, como é que ela vai se apropriar desse produto? Como é que ela vai usar esse produto? Então, a gente também tem que ter esse pé no chão, de saber em qual estágio da disseminação da informação esse público se encontra, né? Então, para onde a gente deve, continuando, para onde a gente deve olhar? É muito importante, então, a gente fazer a identificação e conhecer os grupos urbanos. Claro que nos dias de hoje, essa questão está muito mais difícil de ser feita, essa identificação, porque a informação está na internet, né, e é muito rápida, é muita coisa na internet, para a gente conseguir filtrar e absorver o que faz sentido e o que não faz sentido, mas ainda assim a gente precisa fazer esse exercício de delimitar as pessoas, o público-alvo enquanto grupos urbanos. Porque enquanto grupos urbanos eu consigo fazer posteriormente a identificação dessas características. E a observação dessas características é o que vai ser útil para o meu processo criativo, né? Essa observação dos grupos urbanos, vejam bem, eu estou observando pessoas no seu ambiente urbano, né? As pessoas estão lá vivendo sua vida. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo enquanto pesquisadora. Não querem ser importunadas, muitas vezes. Essa informação, ela deve ser feita com opinião. O pesquisador, ele pode opinar. O designer, ele pode opinar. Dizer o que ele pensa sobre aquilo. Mas isso precisa ficar muito claro. Preconceito não é opinião. De maneira nenhuma. Todos nós temos preconceito. Todos nós. Não existe um indivíduo na face da Terra vivo que não tenha preconceito. Todos nós temos. Eu, você, todo mundo tem. Mas isso não me dá o direito de transformar o meu preconceito. Peraí, eu só vou dar minha opinião. Eu acho que você é feio, é gordo, é... Não dá direito. A gente tem que opinar, sim. Opinar demonstra que a gente conhece o que a gente está tratando, mas eu não posso maquiar esse preconceito enquanto opinião. Eu vou olhar para as pessoas, da mesma maneira que outras pessoas também estão me olhando e estão me observando. Porque, eventualmente, eu faço parte de grupos urbanos e eventualmente, eu sou o público-alvo de algumas marcas. Então, as pessoas também estão me olhando. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Outro aspecto que é interessante para a gente pensar enquanto desenvolver essas pesquisas. O global, ele não é mais antagônico ao local. Não é um contra o outro. O que é global,
high fashion, passarela, semana de moda de Paris, Nova York, Londres, não quer dizer que é contra o local. Eu vou ignorar tudo que acontece na minha cidade, eu vou ignorar tudo que acontece na minha realidade, Brasil, síndrome de vira-lata, porque eu acho que tudo é uma porcaria, que só o que importa é o que acontece nas grandes capitais da moda. Não é mais assim que funciona, não é mais assim. Até porque a informação está na rede, vivemos numa sociedade em rede. A informação está na rede e ela transita horizontalmente, sobretudo nas redes sociais. Transita para todos. A comunicação ela se dá de maneira horizontal, de igual para igual. Então é por isso que a gente precisa ter uma visão abrangente do mundo, para saber unir o que é global e o que é local, e entender que eles se complementam, não são antagônicos, né? As informações, isso é uma questão que é muito interessante para a gente pensar. Eu juro que eu vou terminar, eu já passei 3 minutos. As informações, elas estão no mundo, porque o pesquisador de tendência, ele não tem um banco de dados só dele, que é só específico dele. O pesquisador de tendência, ele não tem uma rede social que é só dele, e ali as informações, elas são fornecidas. Não. Ele olha a informação que está no mundo. E se a informação está no mundo, todo mundo consegue ter acesso. Todas as pessoas. O que difere um pesquisador de tendências a uma pessoa, um indivíduo comum que não faz esse tipo de atividade? É a maneira como ele olha para a coisa, é a atenção que ele dá para a coisa, né? E isso a gente consegue treinar com o nosso olho, da mesma maneira que a gente consegue treinar a sensibilidade estética, por exemplo, o chamado bom gosto, que também não existe. A gente treina o olhar. Gostar de artes, a gente treina o olhar. Isso é treino, né? Se a informação ela está ao alcance de todos, na internet, por exemplo, e a gente consegue, mesmo confinado, continuar fazendo pesquisa de tendências na internet, né, o chamado digital cool hunting, né, que é buscar o legal na internet, mas a gente precisa estar atento a uma coisa, que é muito importante. Acesso à internet é diferente de acesso à informação. Eu posso ter internet no meu celular, 24 horas, eu posso pagar uma conta caríssima, mas eu posso acessar só site de fofoca, site que fala sobre novela. Ou eu posso acessar só games, ou eu posso acessar só piada, ou eu posso só seguir fake news. Então, ter acesso à internet não significa que a gente tenha acesso à informação. A informação está na internet, eu tenho acesso à internet, mas eu preciso procurar nos lugares corretos essa informação. E aí a gente entra nesse segundo ponto, que é o que os algoritmos podem fazer por você e contra você. A gente sabe que os algoritmos são construídos, né, as redes sociais, sobretudo, elas são construídas, a nossa existência online, digamos assim, ela é construída para que apareçam para a gente informações que têm relação com a maneira com que eu acesso a internet. Então, se eu só acesso perfis no Instagram relativos à vida saudável, o Instagram vai entender que eu prefiro esse tópico, vida saudável, e vai ficar me mandando informações sobre isso, vai ficar me mandando publicidade sobre isso. Mesmo eu seguindo perfis sobre outros aspectos, mas se eu manter um padrão de comportamento online, o Instagram vai me mandar informação seguindo esse padrão de comportamento. E é importante para que quando a gente vai usar uma rede social como ferramenta de pesquisa, o Instagram, por exemplo, estou falando do Instagram, que é a rede social mais utilizada para pesquisa de moda, né? Atualmente, segundo dados do site We Are Social, sobretudo no Brasil, mais utilizada. Então, por isso que eu estou falando do Instagram. Quando a gente utiliza o Instagram como ferramenta de pesquisa, se eu tenho o meu perfil pessoal, que eu tenho só interesse em saber da vida alheia, porque fulano acabou o casamento ou namoro, porque quem chifrou quem tá gordo, quem tá magro, meus falar, criticar, eu não vou conseguir treinar o algoritmo do Instagram
para que ele me envie as informações que eu preciso. É claro que antes eu preciso seguir um monte de perfil. E a dica que eu dou aqui, abrindo parênteses, é que cada um pode usar o seu perfil na rede social da maneira como quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas se você quer fazer pesquisa no Instagram, dependendo da maneira como você usa o seu perfil, de repente é interessante que você abra um outro perfil para fazer só a pesquisa. E aí você vai treinar o algoritmo do Instagram para que ele passe a te mostrar no feed, para te mostrar os stories daquilo que você precisa ver. Porque se você segue 2.000 perfis, você não vai conseguir olhar 2.000 perfis todo dia. É um trabalho muito complicado. Acaba que a gente vai olhar aquilo que aparece no nosso feed, aquilo que aparece, que está lá primeiro. Então, para quem usa o perfil pessoal com outras intenções, de repente é interessante abrir um outro perfil para que a gente faça esse treinamento. Senão, eu vou ficar vendo as mesmas coisas. E isso vai fazer com que minha visão que precisa ser aberta, que ela se feche. E aí eu não vou conseguir obter essas informações. E aí, essa questão de saber quais perfis, muita gente me pergunta, quais os perfis que eu devo seguir? Você faz pesquisa na internet, Laila, quais os perfis que você deve seguir? Isso acontece de maneira muito orgânica. Eu não tenho como listar, siga esse perfil, esse, que eles vão ditar a tendência, que eles vão lhe indicar informação. Não existe isso. O que existe é você segue um, que segue outro, que segue outro, que segue outro, que aparece outro, e alguém marca o outro, e você entra, e nisso você vai montando a sua rede, a sua teia de informação. Mas eu posso dizer que é importante seguir as revistas de moda, é importante tanto as mainstream, as convencionais, as mais conhecidas, Vogue e etc., como as que são mais underground, as que são mais por debaixo, mais alternativas, publicações independentes. É importante seguir influenciadores digitais que são no topo da cadeia, Kim Kardashian, etc. Mas é importante também a gente, Manu, aquela do Big Brother, Manu Gavassi, né, o nome dela. Gavassi fala, eu acho, não sei. Mas é importante que a gente siga outros. Ainda mais hoje em dia que todo grupo urbano, mesmo por mais periférico que seja, sempre tem um influenciador digital. E aí, entrando no perfil desse influenciador, a gente consegue encontrar as pessoas que interagem, e aí a gente vai montando a nossa teia. Então, é clicando num, que clica no outro, que clica no outro, que clica no outro, e de repente eu vou ter uma teia de informações. Eu vou ter um perfil do Instagram meu, onde eu sigo vários perfis que vão me dar essa informação, né? A observação dos indivíduos, né? Como já falei, vou olhar para as pessoas. Essa observação, ela pode acontecer no meio físico, na rua, pessoalmente, ou também no meio digital, que é a chamada netnografia. A etnografia é quando eu vou para a rua e olho, e a netnografia é quando eu olho na internet, que ultimamente a gente só tem feito a netnografia, né? Que não podemos sair na rua. Mas eu tenho que olhar essas pessoas. Então, quando eu entro num perfil, por exemplo, voltando ao assunto do Instagram, quando eu entro num perfil do influencer, às vezes é mais interessante eu olhar para ele, mas olhar para os seguidores dele. Olhar para as pessoas que estão lá, interagindo. Observar quem são essas pessoas, quem são esses indivíduos. E assim por diante, né? É preciso fazer um monitoramento das mídias tradicionais, né? Como já falei, das revistas, portais, notícias, inclusive, abram parênteses, portais de notícias que não são relativos à moda. É importante que a gente veja. Leia a notícia. Jornal, normal. Notícia. Ah, mas eu não gosto de determinada emissora porque eu acho que eu não gosto de determinado jornal porque eu acho que mente e fake news. Leia. Tem que se informar. Para eu poder dizer que faz fake news, para poder dizer que não gosto da opinião que é dada no jornal, eu tenho que assistir. Porque senão eu viro gado. Aí eu fico só indo pelo que os outros estão me dizendo sobre aquilo. Então eu tenho que assistir. Gostar ou não, aí são outros 500. Aí eu vou saber se eu gosto ou se eu não gosto. Mas eu tenho que assistir. Okay? Então eu tenho que monitorar essas mídias. Preciso identificar quem são os trendsetters, que são os chamados apontadores de tendência. Muitas vezes esses apontadores, eles são celebridades, né?
As celebridades, elas surgem enquanto apontadores de tendência, né? E vice-versa, apontadores de tendência viram também celebridades, como diversos influencers que se tornaram celebridades, Kim Kardashian, a própria do Big Brother, alguns tantos do Brasil, Maga Moura, Tássia Naves, Helena Bordon, enfim, todos esses que acabam se tornando celebridades. Precisa identificar quem são esses e observar. É importante, como eu já falei, identificar quem são os influenciadores de cada grupo urbano, porque não quer dizer que, porque a Kim Kardashian é a maior web celebridade a nível global, que todo mundo vai ser influenciado por ela. Claro que eu tenho que olhar o perfil dela, mas não quer dizer que o meu público vai ser influenciado por ela. Então, é importante que a gente faça esse filtro, né? Conhecendo o público, a gente consegue fazer esse filtro, né? E é importante também olhar o que o outro está fazendo, que outras marcas estão fazendo, o que outros designers estão fazendo, que esse exemplo que eu trago é da Benetton. Primeira, a imagem à direita é uma campanha bem antiga da Benetton, que fala sobre diversidade, sobre cores. A Benetton sempre teve esse posicionamento de trazer campanhas bem polêmicas, né, digamos assim. E essa coleção nova, que inclusive está nas lojas atualmente, semana passada eu vi, ainda está na loja essa coleção, das cores do arco-íris, também tratando da diversidade. Então, a própria marca se reinventando. É interessante, né, a gente observar isso, olhar o que o outro está fazendo e olhar também o que a gente já fez no passado. Olhar o que a nossa marca já fez no passado. Olhar o que a marca que a gente trabalha já fez no passado. Até porque, para quando a gente identificar uma manifestação emergente, a gente saber de onde ela surgiu. Ah, isso aqui é legal, mas tal pessoa já fez. Então, eu vou voltar para ver o que aquela pessoa já fez, o que aquela marca já fez, vou entender como funcionou naquele período, e aí vou tentar decodificar como é que vai acontecer nesse período atual, nesse momento, nesse cenário atual. Então, é muito interessante olhar para o que os outros estão fazendo. Também é importante buscar indicativos, né, que são relatórios e boletins especializados, e aí a gente encontra em diversos sites, Business of Fashion, esse Global Fashion Agenda, todos esses relatórios que são, as próprias associações, a ABIT, disponibiliza, desenvolve relatórios de como está o cenário da indústria, às vezes a gente acha chato ler isso, mas é importante. É importante que a gente busque essas informações desses relatórios. E boletins especializados. Esses indicativos, eles vão nos dar o embasamento quantitativo, né? Vão nos dar os números, para que a gente transforme esses números em informação qualitativa, né? E aí, depois de tudo, preciso interpretar esses dados para que eles se tornem informação, e aí entra a importância do repertório do pesquisador, então é por isso que a gente tem que devorar livro, série, filme, ouvir música, ver exposição de arte, não é mais uma desculpa dizer que os museus só estão na Europa, está tudo aberto, agora na quarentena está tudo aberto, para a gente acessar pela internet, a gente precisa nutrir o nosso repertório, alimentar o nosso repertório, para que as informações elas possam ser processadas na nossa cabeça e possam fazer sentido, né? Registrar essa pesquisa é fundamental, e mesmo em se tratando de uma equipe de criação, ou de uma equipe de pesquisa, mas o meu registro é o meu olhar sobre aquilo, e é muito importante eu dar o meu ponto de vista, né? Claro que sem preconceito, sem falar do meu gosto, mas eu dar o meu ponto de vista. E mais importante que a informação é a capacidade que a gente tem de adaptar a informação à realidade. Então, é por isso que a gente precisa saber a nossa realidade, para poder adaptar essa informação à nossa realidade. Porque, por exemplo, o relatório da WGSN é gigante, mas nem tudo que está ali naquele relatório vai fazer sentido para o meu negócio. E se eu não souber adaptar essa informação, eu vou copiar. Além de ser feio a cópia pela cópia, não vou entrar no mérito, não vamos entrar nessa discussão de cópia na indústria da moda, mas, no geral, a cópia, pela simples cópia, não é legal. Além de ser feio,
pode ser que o meu público não tenha interesse. Se eu só pegar o relatório da WGSN, copiar o que está ali, fazer um produto e lançar, talvez as pessoas não faça sentido para a minha realidade de público, para a minha realidade de negócio, para onde eu estou localizado, para quem eu estou vendendo. Então, é por isso que é importante a gente saber qual é o nosso negócio, saber para quem a gente está vendendo, quem é que compra o nosso produto, para adaptar a informação à nossa realidade. E é isto. 17 minutos atrasada, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Deixo aqui o meu e-mail. Vamos pensar nas mudanças. Tendência, olhar para a tendência é olhar para a mudança, é ter um olhar atento sobre mudanças de comportamento, estar atentos a isso. E entender que o tempo e as mudanças, elas nos modificam, mas a gente não pode dar a volta neles. Vivendo na sociedade, vivendo em grupos, a gente não consegue estar alheio a isso, estar fora desse sistema. A gente tem que aceitar isso. A mudança faz parte. Mudança de comportamento faz parte da evolução, do desenvolvimento, com relação a tudo da nossa vida. Então, a gente precisa ter coragem, aceitar a mudança, ter coragem para olhar para o novo, para a novidade, entender o que é diferente e trabalhar nesse diferente, interpretar esse diferente e fazer esse diferente ser utilizado a nosso favor. E é isso. Muito obrigada. Vamos perguntar. Laila, Oi. então, galera, as perguntas foram subindo, mas eu fui anotando todas, tá? E eu mesma vou ler, mas se alguém quiser abrir o microfone para ler, para falar sua própria pergunta, fica à vontade, tá? A primeira pergunta que temos aqui foi de Leonardo Alves, que perguntou: falando em comportamento, nessa pandemia, com as pessoas ainda mais em casa, o homeware ganha força como tendência? Os pijamas poderão ser algo mais sofisticado, entre aspas? Deu para Sim, com entender? certeza. Já terminou a pergunta? Terminou. Com certeza, com certeza. Eu tenho visto algumas coisas, inclusive eu assisti uma palestra, acho que tem uns 15 dias, falando justamente sobre isso, que esse padrão de comportamento com relação à roupa de ficar em casa, ele vai mudar. E essas peças, elas vão precisar ganhar um caráter mais sofisticado. E, inclusive, vão precisar também ser pensadas com relação ao conforto, né? Com questão das fibras, e conforto na modelagem e etc. Porque a gente fica mais em casa e a gente usa mais roupa de ficar em casa. E é até interessante ver, né, que até então esse homeware, o loungewear, como surgiu, que surgiu depois, foi uma tendência que surgiu depois dos atentados de 11 de setembro, e que não encontraram muito espaço no Brasil. Foi uma tendência que no Brasil ela não emplacou, digamos assim. Porque eu acho que, né, pelo meu ver, pelo meu entendimento, brasileiro é um público muito festeiro de rua, né? Povo muito ruaceiro. A gente gosta mesmo é estar em beira de calçada, como diz o outro. E em casa a gente usa qualquer roupa, e pelo calor, enfim. Mas agora parece que finalmente é um segmento que vai emplacar. Então tem sim. Essa nova normalidade vai fazer com que a gente pense nos pequenos detalhes. Inclusive, vocês podem um comentário aqui, um parênteses, eu estava agora nessa quarentena com uma colega que está grávida, uma amiga que está grávida, e ela, a barriga crescendo, ela de quarentena, os pijamas não cabiam mais, as roupas de ficar em casa não cabiam mais, e ela muito preocupada, meu Deus, eu não consigo comprar pijama na internet, porque simplesmente está tudo esgotado. Ela procurava, e tudo esgotado, porque as pessoas realmente estão procurando isso, roupas de casa e pijamas. Próxima. Próxima é ainda de Leonardo. Ele pergunta: com o home office crescendo, as pessoas tendem a unir o perfil profissional com o pessoal, ou separá-los. Saiu alguma pesquisa sobre isso?
tripés, microfones, iluminadores esgotaram nas lojas. Seria um indicativo? Eu não sei lhe dizer se saiu pesquisa sobre isso, de separação de perfis pessoais para perfis institucionais. O que eu sei dizer é que é uma prática que precisa existir, que precisa ser feita, né? Inclusive, muitas empresas, quando vão recrutar, quando vão contratar, procuram a gente nas redes sociais, para saber como é que a gente é nas redes sociais. Né? E aí a gente entraria em outros aspectos de discussão, de ética, do que eu tenho que falar, quem eu posso ser nas redes sociais, se eu devo me expor demais, me expor de menos, isso aí cada um que sabe o que precisa ser feito, mas isso é um fato. As empresas, elas olham. O nosso contratante, ele vai nos olhar nas redes sociais. Se ele não vai perguntar isso nas entrevistas ou no currículo, pedir que isso esteja no currículo, mas ele vai olhar, vai procurar nosso nome lá. Vai botar o nosso nome no Google. Próximo é do professor Paulo Honório. Podemos dizer que a consolidação de um estilo... Saudades, Paulo Honório. Desculpa, diga de novo que eu não ouvi. Calma. Podemos dizer que a consolidação de um estilo torna-se uma macro tendência? Depende. Depende do que a gente entende por estilo. Se a gente for... Porque é aquela coisa, né? Na moda nada mais se cria. Tudo é uma releitura, tudo é uma reinvenção. Pode se configurar enquanto macro tendência um novo olhar sobre aquilo que já existiu. Como, por exemplo, a calça boca de sino que vira flare. Ou, sei lá, não sei, o vinho que vira Bordeaux. Essas coisas que a indústria usa, né, de mudar o nome. Porque é tudo uma reinvenção do que já existiu. Mas se você consegue identificar qual é a matriz da informação, de onde surgiu essa informação, e parando para observar em termos técnicos, digamos assim, o que é uma calça flare, o que é uma calça boca de sino, uma calça que tem uma modelagem X. Então, isso já não pode ser mais considerado como uma macro tendência, é um estilo da década de 70, um estilo já consolidado e que, claro, vai flutuar em altos e baixos, porque não vivemos mais na década de 70, mas que é algo que já foi consolidado. Tem pessoas que, mesmo calça flare não sendo mais tendência, mas as pessoas continuam usando, que vivem naquele espírito. Então, depende da maneira como a gente vai analisar, depende da ótica, e, consequentemente, depende do público, né? O que aquilo representa, o que essa informação representa para o público. Se o seu público entende aquilo como tendência, esse novo estilo, que é uma novidade, pessoas mais jovens que não viveram a década de 70, se entendem isso como novidade, para eles vai ser uma tendência. Se pessoas que já viveram aquilo ali, que já viram aquilo ali, não vão entender aquilo como tendência, vão entender como estilo, propriamente. Então, é importante até falar que esses conceitos, eles não são engessados, né? Eles vão variar de acordo com a realidade. O que para alguns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra. Pelo menos eu acho que respondi, né? Arrasou. Rafaela Maria. Então, a tendência está diretamente ligada ao tanto de indivíduos a usa, acho que deve ser que a usa. Está, mas é como eu falei, o que importa muitas vezes é a qualidade da informação, o qualitativo. O que representa aquela informação para aquelas pessoas. Mas ela precisa estar relacionada a um grupo de pessoas, a um coletivo, para que a indústria possa investir, né? Porque a gente precisa entender que o intuito, o objetivo disso tudo é fazer dinheiro. A indústria da moda existe para lucrar, né? Que também aí é outra discussão que a gente podia levar aqui a noite toda falando. Mas para ser economicamente representativo, precisa ter relação com um grupo de pessoas. Então, tem que ser um coletivo. Tanto que às vezes a gente quer ser o muito descolado, que usa a tendência e que usa a primeira tendência, que ninguém usa aquilo que ninguém usa, mas se aquilo está sendo vendido,
não é porque só eu uso, é porque um grupo de pessoas usa. Então, fatalmente, eu vou ser mais do mesmo, eu vou ser mais um no meio da multidão. Azul. A Ana Luísa. Aquelas cordinhas nos óculos, as pessoas deixaram de usar rápido. Poderia ser um exemplo de modismo? Com certeza. Exatamente. O modismo. Veio, passou, aconteceu, todo mundo quis, e agora ninguém sabe mais para onde foi. Próxima, Nariane Dias. Qual a Não. diferença geral? Qual a diferença geral entre moda de subculturas e contratendência? Normalmente as contratendências surgem de subcultura, grosso modo, né? Só que hoje em dia, a gente não vê tanto isso, inclusive tem um artigo publicado da nossa ex-aluna Yara, um colóquio de moda desses da vida, 2017, eu acho, fala sobre movimentos de subcultura, vale a leitura. O que acontece, normalmente estão relacionados, contratendências a movimentos de subcultura. O que acontece na atualidade, na contemporaneidade, é que os grupos urbanos, as subculturas, não necessariamente têm qualquer relação com manifestação política, que é o que acontecia anteriormente. Grupos de subcultura surgiam por questões políticas, reivindicação, manifestações, etc. Punks, enfim, surgiam com esse caráter político, né? E hoje em dia não acontece. Não necessariamente. Ainda surgem grupos de subcultura que têm caráter político, os afropunks, por exemplo, né, que não é um grupo recente que surgiu, mas é um grupo que se consolidou, digamos assim. Que são pessoas que, além do caráter estético, têm um olhar político sobre o viver a vida, né, no mundo atual. Então, ainda existem certos grupos que trazem esse caráter político, mas não é mais regra. Então, vai variar. A gente tem que observar como é que acontece hoje em dia. O que mais? Aline? Tem mais, peraí que eu acho que ela deve Caiu? ter. Não, ela tá aí. Algum problema para ativar, mas tem mais pergunta. Beleza. Aline, mulher. Laila, você está me Oi. escutando? Eu tô. Tudo bem? Eu queria perguntar, na verdade eu já tinha botado a pergunta, mas eu vou perguntar. Quando se trata dessa busca de tendência, você aconselharia realmente a pessoa escolher um grupo específico para conseguir achar o seu mercado, como a senhora disse, ou pode ver uma visão geral de vários grupos e tentar, como é que eu posso dizer, achar um foco como se fosse um equilíbrio entre eles, para conseguir pegar essa tendência. Isso você quer dizer, se você não tiver um público-alvo definido, já é isso? Isso, tipo, você começou a sua empresa, ou pelo menos você está tentando começar o seu negócio, e aí você ainda está em busca de achar o seu público-alvo, no caso. Normalmente, a delimitação de público-alvo, ela não passa, a princípio, pelas informações de tendência e pelas informações, pelos grupos urbanos, pela escolha dos grupos urbanos. Normalmente, ela se dá, a professora Lívia pode depois explorar um pouco melhor isso, normalmente ela se dá por questões mercadológicas. Eu vou escolher um público-alvo que diz respeito a um nicho de mercado, a uma fatia do mercado que tenha potencial para ser rentável. Que não necessariamente é aquilo que eu gosto, que eu acho bonito, que eu tenho interesse, mas diz respeito. Normalmente, essa delimitação ela deve ser feita dessa forma. Eu tentar encontrar um espaço no mercado que eu possa atuar
E aí, entender qual é o público-alvo que está que faz parte desse mercado. E, claro, isso precisa ser cruzado com a expertise que eu tenho de fabricar. Eu, por exemplo, eu não posso querer abrir agora, hoje, um ateliê de noiva se eu não sei nada sobre bordado, se eu não sei nada sobre renda. Claro que eu posso estudar, posso aprender, mas aí vai ser muito mais difícil. Então, eu tenho que saber o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer, de produzir, e quais são as oportunidades de mercado que eu encontro. Por que que normalmente é dessa forma que acontece? Porque hoje o mercado está muito competitivo. Então, se eu for escolher um grupo, um público-alvo para atender, um grupo somente relativo a um grupo urbano, que eu queira estudar, talvez esse mercado possa ser saturado, talvez eu tenha concorrentes que são absurdos de bater, talvez um monte de variáveis aconteçam. Então, é muito mais interessante, para você começar, entender o mercado, entender aonde você quer se inserir no mercado, depois contextualizar esse público-alvo, e aí depois você pegar a informação de tendência e adaptar para esse público-alvo. Entende? Entendi. Obrigada. Por nada. E para Indaiane, houve vezes em que as tendências se pareciam tanto a ponto de se unirem? Se sim, isso é frequente? Sim. O tempo inteiro, e isso é muito frequente, porque nenhuma, não vou dizer nenhuma, porque a gente não pode, nessa área a gente não pode generalizar nada, mas normalmente a informação ela não muda da água para o vinho. Tanto que, por exemplo, uma macro tendência que surge, ela não acontece do dia para a noite. Um dia era um jeito e do outro dia, puf, acorda todo mundo de outra maneira. Tanto que, para a gente entender isso, para ver como isso é um processo, né? De fato, um processo. Grandes acontecimentos globais, eles causam impacto na maneira como as pessoas consomem e na maneira como elas se comportam, né? E esse coronavírus a gente está vivendo isso, né? A prova viva de como a gente tem que se adaptar à nova realidade. Mas se a gente for parar para pensar que até isso foi um processo muito rápido. Se a gente parar para pensar que o coronavírus surgiu em dezembro, estamos em maio, e a loucura acontecendo, mas é um processo. Demorou 5 meses, 6 meses para a história se desenrolar. Então, a informação, como diz o outro, a tapioca ela não vira do dia para a noite. Ela é um processo que acontece. Por ser um processo, isso quer dizer que as pessoas elas não mudam de opinião do dia para a noite. A maioria, né? Pode até mudar. A metamorfose ambulante, né? A gente tem esse direito de mudar. Mas certos hábitos e certas práticas de consumo, certos hábitos, eles não mudam dessa maneira, porque eles estão enraizados às nossas questões culturais. Então, é por isso que a coisa não muda da água para o vinho. Porque apesar de eu ter a mente aberta, por exemplo, eu sou público-alvo jovem, tenho a mente aberta para mudança, estou super aí, cada temporada eu uso uma coisa nova, me reinvento, mas eu tenho questões culturais que dizem respeito da onde eu vim, da minha família, que tipo de educação eu tive, se tive ou não tive educação formal, enfim, todo o contexto sociocultural que eu estou inserido, e isso vai refletir nos meus hábitos. Então, por isso que as coisas não mudam da água para o vinho. Até mesmo as contratendências, quando elas surgem, né, elas acontecem como um processo, né, do dia para a noite, que a coisa emplaca dessa maneira, justamente por isso. Próximo. Caio Vitoriano. Laila, esse interesse ao revivalismo das décadas passadas é nicho de brechó e extremamente segmentado. As marcas grandes, quando usam como referência, tem qual intenção para você? Tem a intenção, é um nicho que tem crescido, né? Tem ganhado espaço, sobretudo
ao meu ver, a minha interpretação por duas maneiras, por dois aspectos. Primeiro aspecto, obviamente, por questões de sustentabilidade, né? Por mais que a gente compre exacerbadamente num brechó, num bazar, eu posso ser hiperconsumista de brechó, comprar coisa que não vai me servir, que vai para o lixo. Mas ainda assim existe toda a questão de sustentabilidade, né? E que a gente não pode negar. Comprar segunda mão é uma prática sustentável. E quando a gente vê grandes marcas fazendo isso, por exemplo, a Topshop, que é fast fashion, tem uma linha de produtos com essa cara mais vintage, com cara de brechó, mas são produtos novos. Quando a gente vê essas grandes marcas fazendo isso, pegando essa carona, é porque é rentável. É porque e muitas vezes não é nem pela questão de sustentável, né? Porque você vender produto novo com cara de produto antigo é simplesmente pelo interesse em ganhar dinheiro, entender que esse nicho está crescendo e que como elas podem ganhar com isso. A gente observa muito isso de maneira muito frequente nos fast fashion, que são marcas que conseguem atender, né, a vários nichos, que atendem diversos segmentos, né, masculino, feminino, infantil, fitness, praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, como o foco só não é no nicho, eles acabam não sendo especializados em uma determinada coisa, não é uma marca especializada em jeans, não é uma marca especializada em camisaria, é uma marca que faz tudo. A Renner faz tudo, por exemplo. Então, quando dentro de uma das diversas marcas que a Renner tem, que vende na própria Renner, quando decide fazer, olhar e desenvolver produtos com essa cara mais de brechó, de coisa antiga, como diz na linguagem popular, é o olho grande, querendo ganhar espaço nesse mercado. É claro que pessoas vão comprar brechó por questões sustentáveis, por questões até mesmo como é que eu posso dizer, não de orgulho, me faltou a palavra agora, mas de ostentar, que compra em brechó, que tem o olho antenado, que tem o olho treinado para encontrar para o garimpo, que isso tudo é a maior balela, né? Porque quem compra em brechó não garimpa. O garimpo está ali, já para ser vendido. Quem garimpa é o dono do brechó. O consumidor de brechó, ele não está garimpando, ele acha que está garimpando. Mas tem esse status de dizer que tem o olho treinado para encontrar preciosidades e não sei o que e tudo mais. Claro que tem esse tipo de público, mas muitas pessoas hoje em dia que compram em brechó simplesmente pela onda, motivados porque todo mundo está falando sobre isso, facilmente se pensa, entende algo interessante, se acha algo interessante com cara de brechó num fast fashion da vida, vai comprar também. Arrasou. Próxima. Leonardo Alves. Ele citou aqui alguns sites de pesquisa de tendência, como The Future Laboratory, Carl International, Trendstop, Style Signal, e pergunta se são sites confiáveis para pesquisar tendência. E qual a melhor opção? Tendências nacionais. E por quê? São muito confiáveis, são grandes agências. A maior agência de todas, a mais representativa, né, a nível global, é a WGSN, mas todas essas são confiáveis. Na verdade, o caráter, a confiabilidade da informação, como é que a gente faz para saber se uma agência de pesquisa de tendência é confiável? Está vendendo informação confiável. Antes da gente desembolsar esse valor, antes da gente fazer esse investimento, a gente passa alguns meses namorando, no namoro, e tentar entender e tentar ver se a informação que ela propõe se confirma, porque elas vão utilizar a confirmação da tendência como estratégia de marketing. Então, olha isso aqui que eu falei em tal ano, tal dia, e agora se confirmou. Elas vão usar. Então, se a gente acompanha um pouquinho e vê, poxa vida, está confirmando muito, tem
tem apresentado confirmações, essa agência X. Então, eu sei que a informação provavelmente é confiável. E aí, é claro, como eu falei já, nunca, jamais pegar Ctrl+C, Ctrl+V do que está no relatório e colocar em prática, né? A gente precisa fazer a adaptação da informação para a nossa realidade. Marla Gugel. Quais requisitos acadêmicos um profissional de moda deve seguir na carreira de co-hunting? Requisitos acadêmicos. A própria formação em design de moda já é uma formação de base, né? Inclusive, existem, eu não conheço todos os co-hunters do mundo, mas deve existir profissionais que nem sequer têm formação de nível superior, trabalhando na área. Mas é claro que se tiver formação nível superior é muito melhor. Mas normalmente esses profissionais são das áreas de criatividade, né? Também jornalistas, profissionais das ciências sociais, antropologia, designers da área de marketing, administração, profissionais das artes, publicitários. Toda essa galera consegue se encaixar no mercado, consegue ir tranquilamente. Agora, temos mais 3 para... Engenheiros conseguem também. Maria Antônia. Realizando pesquisas, é possível prever que um certo tipo de roupa vai se enquadrar futuramente no fast fashion? Consegue. Consegue sim. Agora, claro, que não é o fast fashion, basicamente, né, pela própria característica do modelo de negócio em si. É um modelo de negócio que busca padronização, né, rapidez na produção, rapidez na oferta, rapidez na produção, em alto volume. E isso faz com que a tendência, isso que eu estou falando, tendência no sentido de tendencioso, tenda sempre a buscar pela padronização, né, que é o que facilita a produção. Então, normalmente, o que a gente observa, né, eu já fiz pesquisa para fast fashion, que normalmente se observa, justamente a adaptação da informação para a realidade produtiva do fast fashion. Então, a informação de tendência é X, mas eu tenho que saber se consigo produzir aquilo em larga escala. Se a informação for um bordado muito elaborado, uma estampa com muitas cores, algo que seja muito, muito, muito trabalhoso, o fast fashion vai buscar maneiras de adaptar isso para conseguir produzir em larga escala. Então, normalmente é dessa maneira que eles escolhem, né, o que é tendência e o que vai ser colocado na linha de produção, nos grandes parques industriais que produzem para o fast fashion. Mas muitas coisas, com o avanço tecnológico, né, muitos aspectos produtivos, muitas coisas que eram difíceis antigamente de serem confeccionadas, hoje o fast fashion já consegue, porque tem tecnologia para isso, né? Então, ainda mais que boa parte do produto fast fashion é produzido na China, né? Global, isso a nível global. E a China está nas cabeças, né, do desenvolvimento tecnológico. Então, sendo produzido lá, eles conseguem facilmente pegar uma informação da alta moda e colocar isso para virar, ter sucesso na sua marca, na sua empresa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Penúltima, Paloma Brito. São 3 São 3 uma só, tá? Na pesquisa de tendência, sempre é observado somente o público-alvo, há espaço para o público de interesse, aquele possível interessado, é cogitado em algum momento ou não há diferenciação? O foco, claro, que, como eu falei para vocês, toda essa fala foi no intuito de não ensinar vocês a pesquisar em tendência, mas ensinar vocês a complementar essas pesquisas para o negócio de vocês. E caso alguém não tenha condição de comprar o relatório, saber onde pode encontrar essas informações.
O relatório de pesquisa de tendência, que é desenvolvido por pesquisadores especializados, é um material muito mais complexo, e é uma pesquisa muito mais complexa, muito mais aprofundada a ser feita. Vai observar outros diversos aspectos, não só com relação ao público-alvo, aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, o espírito do tempo, o que está acontecendo nas sociedades, enfim, vai olhar outras tantas áreas. Então, normalmente, esses grupos, essas equipes, tem economista, tem sociólogo, tem pode ter estatístico, tem designer, publicitário, engenheiro, nananã, nananã, TI. Normalmente a equipe tem um profissional de TI. Então, não é só olhar para o público. A gente olha, a equipe olha para muitos lugares, para muitas coisas, muitas informações. Mas, para a nossa realidade, do que nós designers, que vamos fazer como eu já falei, a gente não precisa se preocupar agora em ser pesquisador de tendência, fazer a pesquisa de tendência. Então, o que me preocupar é como eu adapto a informação de tendência para trazer para a minha realidade. Aí sim eu preciso olhar para o meu público, de verdade. Mas na agência, dentro da agência, a equipe que trabalha lá, as equipes, elas não olham só para o público, não, olham para diversas outras coisas, fazem pesquisa tecnológica muito aprofundada, olham para parques industriais, olham para grupos de pesquisa de universidades, para saber o que as universidades têm desenvolvido a nível tecnológico, de novas técnicas, novos equipamentos, e não sei o quê. E que é uma pesquisa que, para o designer que vai criar o produto, não necessariamente ele precisa, naquele momento, aprofundar esse viés tecnológico. Claro que ele precisa saber, mas ele não precisa saber a teoria lá do equipamento, da impressora 3D aprofundamente. Mas o pesquisador de tendências da área de tecnologia, ele vai se aprofundar nisso daí. Então, depende de qual nível de pesquisa que você está. Para desenvolvimento de produto, o foco deve ser encontrar informação, adaptar para o público-alvo, olhar para o público-alvo, adaptar para o público-alvo. Arrasou. Então, para finalizar, Larissa Alves e Rafaela Maria concordou, para você dar uma dica sua sobre um filme ou uma série importante de moda. Filme ou uma série importante de moda. Pode ser que não seja exatamente sobre moda, mas que tem a ver dentro do contexto. Acho que sim, né? Porque os filmes que falam sobre moda, todo mundo já conhece e tudo mais. Mas tem um filme que, na verdade, é mais um documentário, que diz muito, eu sempre indico, quando estou falando sobre essas questões de grupos urbanos e de observar o público, né? Um filme que se chama Paris is Burning, Paris está queimando. Trata sobre a delimitação de grupos urbanos LGBT na periferia de Nova York. E é muito interessante para a gente ver, é um documentário, fala a verdade, é uma história real, e é interessante para a gente ver como esses conceitos de grupos urbanos, como eles fazem sentido, dentro da lógica de observação de práticas de consumo e comportamento. É um filme muito interessante. E deixa eu ver uma série que é interessante também para pensar. Uma série que eu assisti recentemente, eu nem terminei ainda, mas que assisti a primeira temporada, estou vendo ainda a segunda, e que tem me dado muitos insights sobre isso, do Netflix, Sex Education, que, claro, o tema central da série outro completamente diferente, mas é interessante a gente ver
como a informação se propaga, né, no meio dos jovens, que são, de fato, os grupos que estão mais propensos. O jovem é o grupo mais propenso a aceitar as mudanças e mais influenciável. Então, é muito interessante, porque às vezes uma fofoca, por exemplo, aparece desse tamanho e, de repente, aquilo vira um desespero. Vira, do dia para a noite, vira uma coisa louca, uma fofoca, uma mentira. Então, é interessante para a gente ver um impacto que existe na influência, né, dessa rede que a gente vive, né, que somos influenciados o tempo todo. Então, eu tenho, a última série que eu vi, ainda estou vendo, não terminei, Sex Education, me deu muita coisa assim de ver, putz, é assim mesmo, é desse jeito, é engraçada, é divertida, e é muito legal. Sem contar que o figurino também é maravilhoso. É bom também para pegar referências de figurino, referência de trilha sonora. É muito boa a trilha sonora. Mas é uma série que não trata sobre moda, mas dá para você ter muitas ideias e pensar, putz, é mesmo dessa maneira. Tinha finalizado, mas Mozart escreveu aqui agora uma pergunta rápida. Assim, as agências de tendências estão mais concentradas em São Paulo e Rio? Não. Não sei dizer. Não sei dizer no Brasil. Normalmente, as maiores, as mais representativas estão, né? Box 1824, a do Senai eu nem sei aonde é O Senai eu sei que tem no Brasil todo, e tem pesquisadores no Brasil todo, de todos os Senais. Mas a Tendere, no estado de São Paulo, o Observatório de Sinais, em São Paulo também, tem a da UDESC, como é, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome, pelo amor de Deus. Existe um grupo, que na verdade não é uma agência de pesquisa de tendência, mas é um grupo de pesquisa, né, acadêmica, que no curso de design de moda da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que eles desenvolvem pesquisa de tendência, é bem bacana. Lembrei, Futuro do Presente, se chama Futuro do Presente, coordenado pela professora Sandra Heck. Então, é em Florianópolis, esse grupo. E porque é dureza, né? Ainda com relação à criatividade, com relação a esse tipo de mercado, né? O mercado de venda de informações de tendência ainda está muito concentrado nas grandes capitais. Apesar de que as pesquisar não é só estar nas grandes capitais. Tem que ir buscar onde a informação está, viajar e encontrar essa informação. Mas no Brasil ainda assim está concentrado nas grandes capitais. Mas eu não sei dizer com certeza se é só no Sudeste, não. Não sei. Acho que finalizamos as perguntas. Finalizamos. Arrasou. Queria agradecer demais a Laila por ter aceitado, pela aula, por tudo. Deu para matar saudades e aprender bastante. Saudades. De verdade. Queria agradecer ao pessoal, 112 sobreviventes, 2 horas de palestras e ainda temos 112 pessoas nos assistindo. Eu acho que dava para ficar a noite todinha, mas enfim. Muito obrigada, galera. O primeiro ciclo do Fashion Meeting acaba aqui, mas em junho teremos todas as terças e quintas, tá? Então aguardem mais informações no @moda.ifrn, tá? Beijos e até a próxima. Gente, um beijo, saudades. Tô com o coraçãozinho mais aquecido depois disso tudo. Morro de saudades. E pelas caridades de Jesus, todo mundo dentro de casa. É dentro de casa. Ninguém em beira de calçada, para isso acabar rápido. Beijo. Muito obrigada por assistir. Se gostou, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar com os amigos. Beijos e até o próximo.